Tão inquieto quanto o mar revolto estava o coração de Mary Baker, a jovem membro de uma igreja evangélica em Illinois. Seu único e querido irmão buscava longe de casa a cura para a mesma doença que havia causado a morte de seus pais. Mas não resistiu. Partiu sem que Mary pudesse vê-lo pela última vez. A angústia no coração de Mary consumiu a sua fé, que dizia para si mesma que Deus a havia abandonado. Mas a voz do bondoso Pai acalmou a terrível tempestade do seu coração e trouxe conforto à sua alma. O testemunho de Mary tornou-se conhecido por todos ao escrever, a pedido do Dr. Palmer, pastor da sua igreja, a letra para uma canção cuja mensagem era Cristo que restaura a tempestade. Esta serva jamais voltou a duvidar de seu Senhor e Salvador, e com gratidão e fé inabalável, usou seu testemunho em forma de canção para levar o Evangelho de Cristo para onde quer que fosse. Assim nasceu o hino Mestre, o Mar se Revolta, que, musicado pelo pastor Palmer, percorreu diversos lugares e alcançou milhares de corações para Jesus, para a honra e glória dele. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço, pereço, ó Mestre, te rogo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar.
mais esforça-te, assim diz o Senhor. Minha mão estendida para ti, por onde quer que fores, não te deixarei. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. A terra prometida te darei, a árvore da vida te concederei. Rios de água viva fluirão, e o meu imenso amor no teu coração. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Pois o teu sangue
Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos, o nosso encontro das tardes de domingo, aonde trazemos com muita alegria o resultado, ou um pouco do resultado, do trabalho das nossas escolas bíblicas dominicais. Temos visto o empenho do nosso povo, crescente, na verdade. A cada dia que passa, mais irmãos estão envolvidos nesta dinâmica e isso tem trazido ensinamento, amadurecimento e experiências que no momento certo vão ser relatadas acerca do que os irmãos têm encontrado na palavra do Senhor e como o Senhor tem visitado seus corações. Então vamos iniciar a nossa reunião, convidamos a todos a estarem de pé e vamos clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida nesta hora. Pedimos a Deus perdão pelas nossas falhas, limitações, transgressões, pedimos acesso à Tua presença para que através deste clamor o Teu Santo Espírito mais uma vez seja renovado sobre cada um dos Teus filhos que estão participando desta tarde, deste encontro, e assim o Teu nome continue sendo glorificado e exaltado através da nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos louvar ao Senhor. Cante conosco este hino de adoração ao nosso Deus. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Quando além do véu entrar, irei te dar todo o meu ser, em Tua presença te adorar, te bendizer. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Muito bem, meus irmãos, como sempre falamos, o louvor alegra a alma, traz paz ao nosso coração. Mas nessa tarde temos muito trabalho pela frente. Continuamos estudando os encontros do Senhor Jesus. E nessa primeira pergunta, tendo por base os 4 últimos estudos da nossa escola bíblica dominical, marcados pelos encontros do Senhor Jesus com letra A, Zaqueu, B, a mulher pecadora, letra C, o filho da viúva de Naim e a letra D, a mulher samaritana, identifique a doutrina de salvação em um só desses ensinos de Jesus, identificando a eleição, o chamado e o processo. 4 servas vão responder a esta pergunta, ou seja, cada uma delas a uma letra. A letra A, Zaqueu, vai responder a nossa irmã, a senhora Milíria Berté, de Xanxerê, Santa Catarina. Vamos ouvi-la. A paz do Senhor, irmãos. A dinâmica da salvação na vida de Zaqueu, texto base, Lucas 19, 2 a 10, a eleição. O fato de Jesus escolher passar por Jericó, registrado no versículo 1 do capítulo 19 de Lucas, fica evidenciado o ato da presciência de Deus Pai em eleger Zaqueu, e Jesus passa por Jericó para dar cumprimento à escolha do Pai. Jesus sabia que Zaqueu estava sobre a figueira brava. Isso nós lemos no versículo 5. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. O chamado, Jesus inicia o diálogo com Zaqueu, dizendo: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Também no versículo 5. O processo identificado na transformação da vida de Zaqueu, quando diz: dou metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, o pago quadruplicado. Essas expressões
mostram que Zaqueu havia sido transformado pela ação do Espírito Santo, deixando o material, os seus bens, e passando a viver agora o processo de salvação, ou seja, em santificação do Espírito Santo, como está em 1 Pedro 1, 2. Muito bem, irmãos, ouvimos então a sua resposta. Agora, a letra B, a mulher pecadora, vai responder a esta pergunta a senhora Maria Celoí Santin Romani, também da igreja de Xanxerê, Santa Catarina. Estejamos atentos. Paz do Senhor, irmãos. A dinâmica da salvação na vida da mulher pecadora, texto base, Lucas 7, 37 a 50. Eleição. A palavra em João 10, 30 diz: Eu e o Pai somos um. A presciência de Jesus estava em aceitar o convite do fariseu, mesmo sabendo que ele duvidaria da sua onisciência. Jesus só aceitou o convite porque ele sabia que aquela mulher pecadora entraria na casa do fariseu e alcançaria o projeto de salvação. Chamado, a mulher entrou por detrás de Jesus e se prostrou a seus pés. Começou a regar os pés com as lágrimas, enxugava com os cabelos e beijava os pés, e ungia com unguento. Neste momento do encontro com Jesus, a mulher já decidira, no ato de humildade, em viver em comunhão com o Senhor. Ou seja, ali ela aceitou o chamado para viver uma vida nova, agora aos pés do seu Salvador. Processo. Jesus diz à mulher: os teus pecados são perdoados. Lucas 7, 48. O perdão dos pecados vem com verdadeiro arrependimento, ou seja, deixou tudo que havia vivido para trás e estava agora disposta a entrar no caminho. Verso 50 diz: E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. No processo de salvação, esta é a fé que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardeador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. E andar no caminho, vai em paz, em Lucas 7, 1, 7, 9, diz: para iluminar aos que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A paz do Senhor, irmãos. Então, queridos, dando sequência, e apenas para lembrar, nós estamos identificando a doutrina de salvação em um desses ensinos de Jesus, marcando, identificando a eleição, chamado e o processo. Agora, a letra C, o filho da viúva de Naim. Quem vai responder a esta pergunta é a nossa irmã Cristiane da Purificação Siqueira, também da igreja de Xanxerê, Santa Catarina. Vamos ouvi-la. A paz do Senhor, irmãos. A dinâmica da salvação na vida do filho da viúva de Naim, texto base, Lucas 7, 11 a 15, identificamos a eleição. Jesus foi à cidade de Naim e posicionou-se na porta da cidade com o propósito de encontrar a viúva com o filho morto. Jesus, em sua presciência, sabia da escolha que o pai fez à salvação da viúva e de seu filho. Por isso, projetou o encontro com ela na porta da cidade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. João 10, 9. O chamado. Em Lucas 7, versos 14, diz: levanta-te, e no chamado que Jesus transforma a morte em vida e dá a oportunidade de salvação, tanto para o filho, pois ele estava morto, quanto para a mãe, pois era viúva, o pai estava morto. Ou seja, todo o projeto de salvação do pai, que estava abandonado, agora estava revelado em Jesus. O processo. Jesus ressuscitou o jovem e o entregou à sua mãe. O jovem, aqui, como a obra do Senhor, o processo da salvação, que estava morto na sua vida, gerando tristeza e dor. Mas no encontro com o Senhor Jesus, Jesus ressuscita a obra na sua vida, voltando também à alegria e à salvação. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, queridos, agora para a última letra, a letra D, a mulher samaritana. Quem vai responder a essa pergunta é a senhora Analice Barkneck da Silva, também de Xanxerê,
E logo em seguida, o pastor da mesma igreja, que é o pastor Marcielone Braz, vai trazer um comentário a respeito das respostas. Vamos acompanhar essas duas questões. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A dinâmica da salvação na vida da mulher samaritana. O texto base é João 4 a 28. A eleição. A eleição daquela mulher é evidenciada no fato de, em João 4,4, descrever que era necessário passar em Samaria. A necessidade, ela fora gerada devido à eleição do Pai para a salvação da mulher samaritana. Também se pode destacar na eleição o fato de Jesus escolher o caminho mais difícil para chegar a Cafarnaum, e por escolher para parar para beber água no poço de Jacó. O chamado, ele evidencia-se no fato de Jesus iniciar o diálogo pedindo água, em João 4,7, e no verso 10, quando ele indaga: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que fala contigo. Nessas frases, dá-se o início do projeto de salvação que estava por se revelar a ela, e que se consolida quando ele revela os segredos do seu coração, e se apresenta para ela como o eu sou quem fala contigo. O processo ele é evidenciado quando ela abandona o cântaro, pois ali está mostrando a mudança de posição. Deixar o cântaro é deixar a razão, o materialismo é passar do histórico para o profético. Ainda podemos enfatizar que ela abandona também o poço quando foi à cidade, deixando o velho pacto, a lei, passando a usufruir da graça salvadora de Jesus e anunciou Jesus para as pessoas da cidade. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos aqui abordar, dentro das respostas já dadas pelas senhoras, quanto os últimos estudos da Escola Bíblica Dominical, marcados pelo encontro do Senhor Jesus com Zaqueu, a mulher pecadora, o filho da viúva de Naim e a mulher samaritana, nós podemos identificar a doutrina da salvação dentro de eleição, chamado e processo. A eleição independe do homem, como vimos no caso de cada um desses personagens abordados neste estudo. Porque a soberania de Deus está em eleger o homem antes do mesmo tomar conhecimento, como está escrito em 1 Pedro 1:2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. E o chamado se dá quando o homem toma conhecimento da sua eleição. Nós podemos identificar que cada um dos personagens abordados tiveram um encontro com Jesus e tomaram ciência da sua eleição, e diante do chamado de Jesus, eles agora passaram a viver o processo, ou seja, viver em santificação do Espírito, deixando a velha vida do pecado, da razão, do materialismo, passando a viver uma nova vida na revelação, deixando o histórico e vivendo o profético. A paz do Senhor a todos. Então, irmãos, temos ouvido a resposta de cada uma das nossas irmãs, também do nosso companheiro. Então, nós deixamos aqui um agradecimento especial à forma como as senhoras têm se envolvido nesse trabalho. A cada dia que passa, temos realmente visto o interesse delas em participar e o quanto elas têm contribuído com revelações que têm sido alcançadas na palavra do Senhor. Por conta disso, vamos adorar ao Senhor com um hino. Vamos cantar juntos. Santo nome.
Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade ao trabalho desta tarde. Temos a próxima pergunta e ela vai ser respondida por adolescentes das nossas igrejas de Vila Velha, Espírito Santo. O primeiro item diz: leia no capítulo 12 de Êxodo os textos dos versículos abaixo e responda. Letra A, no verso 11, qual é o nome da festa? Quem vai responder a esta pergunta é o adolescente Mateus Zumac. Vamos prestar atenção. A paz do Senhor, irmãos, me chamo Mateus Zumac, sou da igreja de Pedra Costa 3, Vila Velha, Espírito Santo. Na primeira pergunta, letra A, nos fala, no verso 11, qual o nome da festa? A palavra do Senhor nos revela que o nome dado à festa é Páscoa. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O significado de Páscoa é passagem, quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Um dia nós também iremos sair desse mundo e vamos para a eternidade. A paz do Senhor. Agora, para a próxima questão, a letra B, nos versos 3 ao 5 e no verso 21, qual era o animal que serviria de alimento para aquela festa? Diga o nome. O adolescente que vai responder a essa pergunta, a adolescente, é Ana Júlia Almeida. Vamos ouvi-la. A paz do Senhor, eu sou Ana Júlia da Igreja de Praia da Costa 3 e hoje eu vim responder a pergunta da Escola Bíblica Dominical número 2, que diz o seguinte: nos versos 3 ao 5 e no verso 21, qual era o animal que servia de alimento para aquela festa? O animal que serviu de alimento foi o cordeiro, que deveria ser assado no fogo. Não poderia ser comido cru nem cozido, deveria ser um macho sem nenhum defeito. Assim como o cordeiro foi morto no Egito para livrar os hebreus da morte, Jesus morreu por nós para nos dar a vida eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus, assim como está descrito no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro que morreu para nos salvar. E por último, então, queridos, nos versos 7 ao 13 e no verso 23, diga o motivo e onde o sangue do Cordeiro deveria ser passado.
Quem vai responder a esta pergunta é a adolescente, conforme já falamos, Ana Beatriz Natividade. E logo após, vamos ter o comentário do ungido Jerônimo Henrique Silva. Vamos ouvi-los com toda atenção. A paz do Senhor, irmãos. Sou Ana Beatriz Natividade, da Igreja de Praia da Costa 3. Em resposta à pergunta feita para os adolescentes, na letra C, que falava para nós falarmos o motivo do sangue nas vergas e nos umbrais das portas, podemos ter essa resposta em Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então o sangue era o sinal de livramento, assim como o sangue de Jesus é para as nossas vidas, pois ele é o nosso Cordeiro Imaculado. Irmãos, Pai do Senhor, após as respostas dadas pelos adolescentes, queremos falar a respeito do trabalho que está sendo feito em nossa igreja e que tem sido uma bênção para todos nós. Nós recebemos as perguntas que são feitas logo na escola bíblica e elas são enviadas nos grupos. Em especial, são enviadas para os adolescentes. Os adolescentes, eles leem, estudam o tema e durante a semana os professores reúnem com eles para poder desenvolver as respostas. E também falando da igreja como um todo, as perguntas são encaminhadas para os responsáveis do grupo de assistência, que trabalham com os grupos de assistência durante a semana. Nós também temos um grupo específico que estuda as perguntas, elabora as respostas para envio da contribuição da igreja, um grupo que nós formamos com alguns irmãos que se disponibilizaram. Temos jovens, instrumentistas, obreiros, diáconos, senhoras, professoras. Então esses irmãos, eles também pegam as perguntas, estudam para responder. E temos visto a bênção que tem sido quando falamos da palavra, quando estudamos a palavra. Até uma das respostas em relação até à pergunta que foi feita aos adolescentes sobre o cordeiro, em que o texto bíblico diz que cada família tomaria um cordeiro. Não seriam 2 cordeiros, independente do tamanho da família, mas um cordeiro, apontando para que o sacrifício de Jesus ele seria suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente. É o único que nós precisamos, é o único que nos salva. Assim, deixamos aqui as informações e as contribuições da nossa igreja, desejando a todos a paz do Senhor. Então, meus irmãos, concluímos mais uma etapa do nosso trabalho, desta vez agora com a participação dos adolescentes. Também tem sido extraordinário o envolvimento deles em todo este projeto que o Senhor tem nos revelado nesta hora. E por esta alegria que sentimos de ver este envolvimento, vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Vamos todos adorar ao nome do Senhor. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar.
considera-se um pecador. Mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, siga alegre atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, siga alegre atento ao teu mandar. Então, meus irmãos, continuando esse trabalho tão edificante, vamos agora à próxima etapa, onde temos duas perguntas distintas a serem respondidas. A primeira pergunta: qual o sentido profético que pode ser aplicado à igreja no tempo do preparo para a sua saída, que está nos versos de 7 a 13 e no verso 23 do capítulo 12 de Êxodo? Quem vai responder a esta pergunta é o obreiro Duarte Henrique Ribeiro de Souza. Vamos estar atentos. O sangue do cordeiro colocado em ambas as obreiras e na verga da porta era o sinal principal para a saída do povo da terra do Egito. Este sangue era a garantia de proteção contra a morte, era o selo de vitória para os israelitas. Assim, o Espírito Santo hoje é para a igreja fiel. Ele é o penhor, a garantia do arrebatamento da igreja. E agora, então, complementando este bloco, nós temos a segunda pergunta. Por que Jesus não comemorou a Páscoa com ervas amargosas? Quem vai responder a esta pergunta é a professora Glaucione Costa Machado Ribeiro. E logo após a sua resposta, o nosso querido pastor Francisco Italiano vai trazer um comentário a respeito das duas questões. Vamos ouvir. As ervas amargosas representam o pecado, o castigo que estava sobre nós. Mas Jesus, ele entregou a sua vida no Calvário, nos concedendo salvação e a sua graça. Assim, não precisamos mais sentir a amargura da morte, pois temos a doçura do Espírito Santo sobre nós, como nos diz o texto da palavra do Senhor em Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós faremos agora um breve resumo acerca das perguntas que foram feitas para nós. Queremos ressaltar aqui que vamos falar agora é o que nós temos aprendido na escola bíblica dominical, nos seminários. Então, o que nós observamos ali que o sinal principal da orientação que o Senhor deu, daquele culto que o Senhor revelou aos israelitas, o povo do Senhor, era o sangue do cordeiro. Um cordeiro que o Senhor havia orientado que fosse imolado, um cordeiro de um ano, seria imolado à tarde, e o sangue do cordeiro seria passado em ambas as ombreiras
e nas vergas das portas. Porque onde houvesse o sangue, a morte não entraria, não alcançaria o primogênito daquela casa. Então, quando o anjo responsável pelo juízo viesse e ele olhasse o sangue, ele passaria para uma outra casa, porque onde houvesse sangue havia preservação, havia vida. Queremos enfatizar que o sangue ali era um sangue biológico, por que não dizer histórico, mas que para nós tem uma aplicação profética, porque fala do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário para a nossa redenção, a nossa salvação. Então, fala também do Espírito Santo de Jesus que foi derramado sobre a igreja corpo de Cristo. E como nós sabemos, como nós aprendemos, o sangue ele tem duas funções básicas no corpo, que é alimentar e preservar o corpo. Então, onde o sangue passa, alcança os membros e ali é alimentado e também preservado. Essa é a função do Espírito Santo no corpo de Cristo, na igreja, preservando, alimentando, adornando a igreja para o encontro com o Senhor nas nuvens. Então, nós observamos também a segunda pergunta, porque o Senhor Jesus Cristo ele não usou as ervas amargosas na ceia. É porque justamente ele carregaria sobre si todo o simbolismo das ervas amargosas, que era a dor, o sofrimento, aquilo que está descrito, como já foi bem colocado pela nossa irmã, descrito em Isaías 53, versículo 5. O Senhor, ele carregaria sobre si, ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele verdadeiramente. Então, queridos irmãos, esta é uma breve abordagem. Nós despedimos com a paz do Senhor Jesus. Retornamos então, meus irmãos, e deixamos o nosso abraço a todos os nossos irmãos de São Luís do Maranhão que tiveram essa participação agora nesta tarde. Estamos vendo realmente com alegria toda a obra em todo o Brasil e no exterior envolvida neste projeto. E por conta disso, vamos adorar ao Senhor com mais um hino antes de passarmos para o nosso último bloco. Vamos adorar ao nosso Deus. Porque Deus habita entre nós, aquele que vem no seu povo tocar na menina dos olhos de Deus tocará, a sua bondade o Senhor mostrará, todo aquele que o seu refúgio buscar, ao nosso clamor ele inclinará, seus ouvidos para nos escutar. O Senhor despertou como um valente para nos proteger. Cale-se toda a terra, coisa santa
Meus irmãos, então estamos agora entrando no último bloco do nosso programa. Vamos ver a próxima questão. Como se chamava o animalzinho que era usado para festejar a Páscoa? Marque com um X. Um coelho? Um cordeiro? A pergunta número 2. O ovo da Páscoa é de coelho, de chocolate ou de cordeiro? E a pergunta número 3. Leia para eles o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 8 e pergunte: a festa da Páscoa era comemorada com chocolate, torta ou com ervas amargosas? Essas 3 perguntas vão ser respondidas por crianças da nossa igreja. A primeira criança a responder, a letra A, ou melhor, a pergunta número 1, é Ana Gabriele de Souza Regis, da igreja de Amazonino Mendes, Manaus, Amazonas. Vamos ouvir. A resposta número 1 é cordeiro. Então, meus irmãos, agora temos a segunda pergunta. Vamos repetir, não custa. O ovo da Páscoa é de coelho, chocolate ou de cordeiro? A criança que vai responder a esta pergunta é Davi José Barros Campos, da nossa igreja de Pituba, Salvador, Bahia. Vamos ouvir a resposta dessa criança. O ovo da Páscoa é de coelho, de chocolate ou de cordeiro? Na minha opinião, gente, não é nenhum. A resposta não é nenhum dos dois. Porque o coelho não bota um ovo de chocolate e também nem o cordeiro. Mas esses ovos da Páscoa é uma ideia de uma pessoa que está trabalhando no supermercado. E agora então, meus irmãos, chegando à nossa última pergunta, leia para eles o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 8 e pergunte: a festa da Páscoa era comemorada com chocolate, torta ou com ervas amargosas? A criança que vai responder é Lívia Cândido Pinto, da nossa igreja de Coroado 1, Guarapari, Espírito Santo. Vamos ouvir a sua resposta. Paz Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Lívia, sou da igreja Coroado 1, Guarapari, Espírito Santo. Pastor Moisés. Eu vou ler a terceira pergunta, que diz assim: a festa da Páscoa era comemorada com chocolate, torta ou ervas amargosas? Eu vou ler o texto de Êxodo 12, 8. Diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. A resposta é ervas amargosas. A paz de Jesus a todos. Então, meus irmãos, tivemos aqui a participação agora das crianças da nossa igreja, dos seguintes estados, de Amazonas, Bahia e do Espírito Santo. E é bom lembrar que de todo o Brasil temos recebido muitos vídeos com participação das crianças. A cada fim de semana, maior é a quantidade, a seleção que fazemos para poder atender a todos e a todos os estados. Isso nos alegra muito. Por isso, nosso coração se enche de alegria e nós vamos louvar ao nome do Senhor com mais um hino. Vamos cantar ao Senhor. Posso sentir o seu toque em mim, sinto seu calor aquecendo o coração.
Meus irmãos, então agora no encerramento, vamos orar e depois também temos a bênção apostólica. Lembrando apenas que daqui a pouco, às 20 horas, temos os nossos cultos transmitidos pelo nosso canal oficial do YouTube, onde você pode enviar o link para seus familiares, amigos, enfim, as pessoas do convívio e aquelas que você está evangelizando. Lembrando que nossas igrejas, por enquanto, ainda estão fechadas em função do momento atual, mas em breve, certamente, o Senhor já estará nos mostrando o momento de retornarmos à atividade presencial. Vamos adorar ao Senhor então, agora terminando essa reunião, queridos. Senhor, nós adoramos ao Teu nome, nós Te bendizemos, o nosso coração se enche de alegria por vermos como a Tua igreja tem sido edificada neste momento, de vermos como o Teu povo, Senhor, se sente também alegre em participar desta instrução revelada, aquilo que vem da Tua eternidade. Te glorificamos por mais esta tarde na Tua presença, te adoramos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção, o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, até o nosso próximo encontro.